Boa noite, meus queridos. Boa noite aos irmãos, amigos, companheiros aqui de estudo, de roda de conversa. Boa noite a Bruna, a Ju, a Lídia, o Sandro. Boa noite a cada um de vocês que nos dá a oportunidade de estarmos juntos, levando, buscando junto o que a doutrina espírita nos oferece, nos propõe para melhor caminharmos, melhor vivenciarmos o nosso dia a dia, fazendo das dificuldades oportunidades de melhoria moral e espiritual. Então, para que possamos começar o nosso trabalho, eu peço que a Ju possa deixar o seu boa noite inicial, Ju. Boa noite, meus queridos. É muito bom estar na companhia de todos vocês para mais uma noite de estudo, de aprendizado. Desejo a todos um bom aproveitamento nesses instantes de reflexão que buscamos, sempre embasados neste instante no Livro dos Espíritos. Uma boa roda de conversa a todos nós. Sandro, Boa noite, queridas colegas. Boa noite aos que nos ouvem, aos que nos permitem, como a gente sempre diz, entrar nas suas casas. Que esse trabalho possa ser a sequência de todos aqueles outros, né, no sentido de trazer esclarecimento, despertar curiosidade também nas pessoas, né, para que o resultado disso tudo, quando na nossa casa voltar às atividades presenciais, possa também ter despertado a vontade das pessoas de estar no estudo presencial, que é onde se geram as discussões mais, eu diria, mais proveitosas, porque daí a gente está ali no olho, pode sentir a necessidade de cada um, né? E naquele ambiente tão amigo, né? Tão harmonioso que a gente desenvolve. Então, que esse trabalho possa gerar esse ensinamento, mas também despertar essa curiosidade para que a sequência do tempo depois seja de construção também nesse aprendizado. Tá? Que tenhamos um bom trabalho. Lide, Boa noite, amigos. Sempre uma alegria estar aqui compartilhando com vocês esses momentos, esse tempo precioso que é nas nossas vidas, com conhecimento, com informação que sempre traz alegria e acalma nosso coração, que é o que a doutrina espírita faz. Então, gratidão por estar aqui e ter a companhia de vocês. a Bruna também deixa o seu boa noite a todos. Bem, meus queridos, então, nós dando sequência à nossa prosa, ao nosso estudo, nós estamos no capítulo 6. Hoje nós finalizamos o capítulo 6, aonde nos traz a realidade da vida espiritual. E um dos itens desse capítulo é a lembrança da existência corpórea. E na questão 304, Kardec vai perguntar aos benfeitores: o espírito se recorda da sua existência corpórea? E os benfeitores vão responder que sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que, algumas vezes, ri de piedade de si mesmo. Aí vem o comentário de Kardec que diz: tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. E segue na 305 perguntando: a lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? E os espíritos respondem que não. Ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela fixa a sua atenção. Sandro, na questão 306, 306A e 306B, vai vir a sequência
dessa lembrança da existência corpórea. E Kardec vai perguntar na 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? E a resposta dos espíritos é que não. Ele não lembra de tudo nos pormenores e de forma como se fosse olhando um quadro, assim, né? As coisas vêm aos poucos e não vem tudo. Só vem aquilo que realmente foi importante, né, na construção daquele espírito, né, na última encarnação ou até nas demais, né? Porque a gente, enquanto espírito, nós já vimos em estudos anteriores que nós podemos ir além da nossa última encarnação. Mas as informações que se busca através do pensamento, principalmente, né, são aquelas que foram relevantes, né, nessa construção atual do que representa o espírito, o que foi importante nessa última encarnação, né? Então tem coisas que ele não tem ligação nenhuma, que ele não faz nem questão de lembrar porque elas não são importantes. Elas não têm relevância para o seu novo projeto, vamos dizer assim, né? Porque uma vez lá no plano espiritual nós começamos a estabelecer novos projetos, né? Até porque as nossas ferramentas de trabalho são outras, né? E aí ele pergunta se o espírito quisesse lembrar. Se o espírito quisesse lembrar de todas as coisas, ele poderia. Ele tem essa habilidade de lembrar dos pormenores, não só das ações, como também dos pensamentos. Mas não o faz, em função disso que nós já falamos, né? Não tem importância. E quando nós estamos na erraticidade, nós começamos a perceber melhor a correlação que existe entre o estado de vida corpórea e o estado de vida espiritual. O quanto uma depende da condução da outra. E aí, nesse sentido, nós começamos a perceber a importância que teve estar encarnado e quantas vezes nós erramos na condução, né, no aparar das nossas arestas, né? Porque quando a gente tem essa percepção lá no plano espiritual, dessa ligação entre a vida corporal e a espiritual, a gente vê que se perdeu muito tempo, na verdade, com coisas que não eram importantes, né? Então ele diz aqui que quando nós estamos lá, nós sabemos que a cada existência nós vamos melhorando algumas impurezas. É isso também que nos motiva aos novos projetos, né, com as novas ferramentas que nós teremos no plano espiritual, né? Então, a lembrança, assim, ó, é muito legal essa questão porque mostra da utilidade das coisas, né? Já pensou se nós pudéssemos ter esse mesmo crivo, esse mesmo critério aqui encarnados e nos preocuparmos com aquilo que realmente nos eleva? Quanto tempo de utilidade nós teríamos a mais? E o espírito tem essa característica. É óbvio, né, que não é para todos, né, porque existem aqueles imperfeitos que ainda ficam muito apegados, que não têm todas essas características aqui, como nós já vimos em encontros anteriores. Mas sempre quando se fala dessas respostas, são de situações mais comuns, né? Porque sempre tem aqueles que ficam apegados ao materialismo e nem percebem que estão no plano espiritual, nós já vimos aqui outras vezes, né? Mas também é uma situação transitória, né? Vai chegar um tempo em que todos nós teremos essa percepção, quando nós tivermos passado para o lado de lá e lembrando da vida que tivemos aqui encarnado. Obrigado, Sandro. Lide, na questão 307, Kardec vai perguntar aos benfeitores: como a vida passada se reflete na memória do espírito? Será por esforço da própria imaginação ou como um quadro que ele tenha diante dos olhos? E os espíritos responderam assim, Ju, de uma e outra forma. São-lhe como presentes todos os atos de que tenha interesse em lembrar-se. Os outros lhe permanecem mais ou menos vagos na mente, ou esquecido de todo,
Quanto mais desmaterializado estiver, tanto menos importância dará às coisas materiais. E por que que eu frisei aquela questão ali, então, conforme o interesse, o acesso à memória, e assim como muitas outras coisas no plano espiritual, tem um fim útil. Então, é de acordo com o interesse desse espírito. É como se as memórias ficassem a serviço da gente e disponibilizadas para nós de acordo com a nossa necessidade. E estudando essas questões, eu estava lembrando, então, assim, fazer um joguinho com todo mundo para que me clareou bastante. Então, a gente foi nos dado o livre-arbítrio, né? E com esse livre-arbítrio, a gente faz as nossas escolhas. E de acordo com as nossas escolhas, a gente tem as nossas sintonias. Isso a gente estava falando já nos estudos passados, né? E essas sintonias, na nossa vida, geram os nossos interesses. Desencarnado, a gente percebe que quais interesses desses da nossa vida contribuem para a nossa evolução. A gente já falou aqui que o nosso objetivo é evoluir. Então, no plano espiritual, a gente sabe quais interesses e quais memórias a gente deve resgatar. Entende? Por isso que o acesso às memórias é de acordo com a necessidade. Lá a gente sabe da nossa necessidade. A 308, Ju, diz assim, Kardec pergunta, o espírito se recorda de todas as existências que precederam a que acaba de ter? E os espíritos responderam, todo o seu passado se lhe desdobra à vista, quais a um viajor os trechos do caminho que percorreu. Mas, como dissemos, não se recorda de modo absoluto de todos os seus atos. As memórias acabam aflorando de acordo com a evolução do espírito e com os interesses que eles tiveram aqui na Terra, né? Então, quanto mais ligado a essa encarnação, mais memórias dessa encarnação. E se ele desencarne, sabe, de todo o plano espiritual, mais ele vai conseguir ter memórias de outras encarnações. Que a gente sabe, a lei da reencarnação nos explica que a gente teve muitos corpos. Então, a gente vai conseguindo desdobrar e conhecer isso de acordo com a nossa elevação, né? Então, acho que é bom lembrar isso. Então, o acesso à memória é de acordo com a necessidade da gente. Posso passar para ti, Ju. E o grau de importância, né, Lid? Agora que tu falaste isso, eu lembrei do nosso estudo do domingo, quando a Lília fala da viagem, né, que a pessoa lembra o que percorreu no caminho, mas eu lembro que no domingo nós falávamos que quando uma viagem é muito longa, que você passa por vários pontos da viagem, você não lembra de todos, mas com certeza você lembra onde você parou para comer, você lembra onde você parou para dormir, né? Então, eu acho que é uma analogia bem legal, e essa lembrança do espírito não deixa de ser assim, lembrar de coisas que foram importantes, né? Como nós falamos lá no início, e que contribuíram para o meu estado atual. E também eles podem lembrar, né, Sandro, coisas que podem contribuir para elaborar a vida futura, né? Então, aquilo que vai agregar na decisão do planejamento da próxima encarnação. Então, é incrível, no mundo espiritual, tudo tem um fim útil. Então, se a gente consegue lembrar disso, a gente consegue esclarecer melhor, né, as questões. Isso aí. E também, né, Lid, como tu falou ali, que tudo no plano espiritual tem um fim útil. E trazendo aquilo que o Sandro falava antes, que bom que nós conseguíssemos agora, enquanto encarnados também, para cada atitude, para cada ato, para cada ação, pensar no fim útil que teria. Seria bem mais fácil. Ju, a Lid disse,
né? E os espíritos nos disseram que a gente já teve, então, já deixamos várias vestes, vários corpos para trás, né? E como o espírito considera o corpo que ele acabou de deixar? Ju, no livro eles dizem que consideram como uma veste imprestável que o embaraçava, que o atrapalhava, sentindo-se feliz por estar livre dela. O espírito, então, mais esclarecido, com mais bagagem de conhecimento e compreensão das coisas, então ele considera o corpo físico como uma dádiva divina. E é muito grato, então, por reconhecer que isso foi fundamental para essa experiência terrena, né? Mas ele, então, diante do conhecimento que tem, ele sente essa felicidade, se sente feliz com a liberdade que ele experimenta com o desprendimento, né, do espírito do corpo. Nessa mesma questão, Ju, tem ainda uma questão assim aos espíritos, sobre a sensação que causa ao espírito quando ele vê o corpo que lhe serviu, então, de veste, passar pelo processo, então, da decomposição. E eles responderam que quase sempre o espírito se conserva indiferente a isso, como uma coisa que em nada o interessa. Então, a Lídia já falou um pouquinho antes que a lei da reencarnação, então, ela nos mostra isso, que o corpo é um instrumento, então, para a ascensão do espírito, para a aquisição do conhecimento e da elevação, e que mudam a cada reencarnação. E é por isso que os conhecimentos espirituais que se adquirem, eles trazem essa compreensão e acabam promovendo, então, essa sensação de felicidade, de liberdade para o espírito, quando ele se liberta, então, da matéria, quando ele se liberta da carne. Na sequência, Ju, na questão 310, os espíritos foram questionados assim: ao cabo de algum tempo, reconhecerá o espírito os ossos ou outros objetos que lhe tenham pertencido? E eles responderam: algumas vezes, dependendo do ponto de vista mais ou menos elevado, donde considere as coisas terrenas. Então, também tem relação à questão do conhecimento, do discernimento, do conhecimento das coisas, né? Todas as coisas terrenas têm o seu valor no momento, então, que elas serviram e que foram úteis ao espírito. Podem, então, alguns espíritos reconhecer alguma coisa que lhe pertenceu, que lhe foi seu durante a encarnação, mas como para o espírito o que realmente importa é considerar essa questão espiritual, as coisas espirituais, então esse reconhecimento das coisas que lhe pertenceram não vai lhe trazer benefício e nenhuma utilidade. Obrigada, Ju. Sandro, na questão 312, Kardec vai perguntar: os espíritos conservam a lembrança dos sofrimentos por que passaram na última existência corpórea? Eu acho que todos nós já ouvimos, né, frases aí pela mídia falando assim que a gente só reconhece o valor da luz quando está na escuridão, né? A gente só reconhece o valor da companhia, da amizade, quando está na solidão. A gente só reconhece o valor da saúde quando está doente. A gente só reconhece o valor da alimentação quando está passando fome, do calor quando está passando frio. E assim nós podemos ficar até quando nós quisermos, falando desses antagonismos, né? E quanto espíritos, nós temos a capacidade de ter essa visão, não só quando é necessário. Por isso que a resposta é que frequentemente lembramos dos sofrimentos. Sim.
E é essa lembrança dos sofrimentos ativa é que dá mais valor para a felicidade que se é de estar no plano espiritual, onde os limites são diferentes, onde as possibilidades são diferentes, onde o potencial de felicidade é diferente. Então, nós mantemos essas recordações. E Kardec, ele é tão auspicioso, né, nas questões dele, que a questão seguinte ele pergunta ao contrário. E o homem que foi feliz nesse mundo lamenta os prazeres quando deixou a Terra? Os prazeres. Vamos grifar bem, olha só. O homem que foi feliz nesse mundo lamenta os seus prazeres quando ele deixou a Terra? Baseado em todas as respostas da Ju, da Lídia ali, fica bem claro que se ele está incomodado com essa felicidade do prazer que ele deixou na Terra, é porque ele não tinha um nível evoluído tão grande. É quase como se ele tivesse apegado aos seus ossos lá em decomposição, ali na questão da Ju. Então, assim, se ele já tem um nível de elevação, ele não vai ficar apegado a esses prazeres, né? Porque entende que olhando para frente, para aquela felicidade possível e ampliada que o plano espiritual nos dá, é muito mais significativo, muito mais relevante do que os prazeres que ele acabou de deixar. Prazeres que, na verdade, satisfizeram os desejos do corpo. Porque o espírito não se alimenta desse tipo de prazer material. O espírito é uma balança entre o bem e o mal. Então, o que fica impregnado de ganho no espírito é o como nós jogamos essa balança. E os prazeres da vida material não impactam nisso. Pelo contrário, normalmente são causas de muitas das nossas aflições, né? muitas das nossas expiações. Muitas virtudes e vícios são desenvolvidos justamente no uso desses prazeres. Vamos dizer assim que é uma estrada tortuosa que se apresenta na nossa encarnação. É onde os desafios são importantes. Então, o espírito elevado, quando na erraticidade, ele se sente livre, como lá na questão lá atrás, livre daquela roupa que o atrapalhava, né? Então, esses prazeres fazem parte dessa roupa também. Então, se quando nós desencarnarmos, nós tivermos tristes, ou com a sensação de perda dos prazeres que nós tínhamos, alguma coisa nós falhamos nessa transição aí, nessa passagem pela vida do corpo. Isso significa que nós não precisamos ter esses prazeres? Não, nós podemos ter. Inclusive, a busca do prazer é algo que nos motiva, nos conduz até a evolução, até a lei de progresso é motivada por isso. A lei do progresso é motivada pela busca do bem-estar, do prazer também. Mas nós não podemos esquecer que isso são coisas que ficam para o corpo. Sandro, eu lembrei agora de uma passagem que está em Mateus, que Jesus falou que é: por onde estiver o seu tesouro, aí está também o seu coração. Então, que a gente cuide os nossos tesouros, né? Que a gente cuide o que a gente vai dar valor de tesouro aqui na Terra, né? E esses tesouros, Lid, são aqueles que nós podemos levar. Já pensou? Aquilo que mais nos faz bem, nós podemos levar. A roupa que nos serve, né? A roupa que nos serve, essa nós podemos levar. Isso é legal, né? E mais importante que isso, ela não depende, a minha roupa que vai servir em mim não depende de ti, Lid, nem de ti, José, nem de ti, Juá, nem de ti, Bruna. Né? Depende apenas de mim. E tudo aquilo que você fizer contra mim diz respeito à tua roupa e não à minha. Eu acho isso fantástico, sabe? Claro que nós vivemos, às vezes, problemas, né, na encarnação, no relacionamento com pessoas, nos incomodamos, nos afligimos por aquilo que nos fazem. Mas a doutrina espírita nos deixa muito claro que aquilo que nos fazem não nos diz respeito. Diz respeito a quem gerou a ação.
né? E aí nós podemos levar a nossa roupa independentemente de qualquer tipo de ação que fizeram contra nós. Mas as ações que nós fizemos por nós ou contra nós. Então, só quem pode estar contra nós somos nós mesmos. E a traça e a ferrugem não corroem, né? Essas vestes que nós podemos transpor, esses tesouros que a gente pode transportar para a vida espiritual. Lide, na questão 314, Kardec vai perguntar: se aquele que começou grandes trabalhos com um objetivo útil e que os vê interrompidos pela morte, ele lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Ju, eu fui pesquisar essa questão porque no meu livro tá escrito assim. Muda um pouquinho da edição, né? Então algumas palavras são diferentes. E no meu tá assim: aquele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil. E o resto tá igual. E aí eu pensando, gente, trabalhos de vulto com fim útil. E eu fui procurar no dicionário, né? No Google, né? O que seria trabalhos de vulto? E aí diz que trabalhos de vulto são trabalhos importantes. Claro que na tua questão já estava escrito. E então, trabalhos importantes com fim útil. A Kardec fala aqui das obras de caridade. Então, a resposta dos espíritos: não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Então, quando a gente está falando em obras de caridade, a gente está falando de homens que estão trabalhando na seara de Jesus. E esse trabalho, a gente sabe, é o trabalho que a gente faz aqui também, que antes de beneficiar o outro, a gente se beneficia. Eu falo por mim e falo por todos vocês, né? Que a gente está aqui conversando, quer que chegue no coração de todos que nos ouvem, mas os maiores beneficiários somos nós. O que eu aprendo, ouvindo, escutando, não tem. Então, os espíritos continuam. Trata-se ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os continuem esse trabalho. Então, desencarnado, eles ainda inspiram esses que estão trabalhando para poder continuar. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. Então, quando a tarefa é feita em nome de Jesus, ela nunca para. Então, a gente fala aqui e a gente desencarna e vai continuar inspirando alguém a falar. A 315, Ju. E o que deixou trabalhos de arte ou de literatura? Conserva pelas suas obras o amor que eles tinha quando vivo? E a resposta: de acordo com a sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista, e não raro condene o que maior admiração lhe causava. É aquele olhar que a gente se abre no mundo espiritual. Então, o espírito elevado, ele tem admiração pela sua obra, desde que ele saiba que essa obra contribuiu para o progresso da humanidade. Aí ele aprecia, mas não com exclusividade, nem com aquela admiração egoísta. Ele sabe que essa obra foi para o bem do outro, né? E a questão seguinte, que é a 316, no além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e da ciência? E os espíritos responderam: conforme a sua elevação ou a missão que possa ter que desempenhar. Finalizam dizendo: atentam apenas no que promove a elevação dos encarnados e os seus progressos. Então, para o espírito elevado, ele se interessa por tudo aquilo que está relacionado com arte e ciência, que vai fazer com que o espírito e toda a humanidade progrida, né? Então, aquilo que é necessário para a evolução do planeta.
aí ele tem interesse. Obrigada, Lide. Ju, na questão 318, Kardec vai perguntar: as ideias dos espíritos, elas se modificam no estado errante? Os espíritos dizem que sim, que elas sofrem grandes modificações conforme o espírito ele vai passando por esse processo de desmaterialização, porque consegue então ver as coisas com maior clareza, quanto menor for a influência então que ele sofre com a matéria. E no decorrer desse processo, então, no período que o espírito ele permanece na erraticidade, ele tem então essa visão maior, essa compreensão de muitas coisas que fazem com que ele queira buscar, que ele queira encontrar então os melhores meios para ele se tornar melhor. Então, nesse período ele também ele passa por grande processo de aprendizagem, conforme ele vai tendo a clareza das coisas, né, tanto da existência anterior, para que daí ele perceba o que ele precisa fazer para se melhorar numa próxima oportunidade encarnatória. Na sequência, na questão 319, os espíritos foram questionados assim: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? E eles responderam: isso só se dá no primeiro momento e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Então, o espírito passa por esse período de perturbação após o desencarne, e a intensidade e o tempo desse período pelo qual ele vai passar, depende da elevação de cada um, do quanto cada espírito tem o conhecimento adquirido. O espírito que durante, então, a sua encarnação, a gente já falou antes, já começa a viver, então, o evangelho, né? E se esforça em se melhorar, em fazer o bem. Ao passar para o mundo dos espíritos, ele tem mais facilidade, digamos assim, de esquecer, então, todos esses atrativos que tinha na Terra e tem mais facilidade de compreender, então, essa nova situação. Ele se desprende com mais facilidade. Então, esse período é bem mais curto, passa mais rápido. Então, durante esse processo de adaptação, então, e de reconhecimento dessa nova condição. Obrigado, Ju. Então, agora nós vamos passar ao último item desse capítulo 6, que é a comemoração do Dia dos Mortos e funerais. Na questão 320, Kardec vai perguntar aos benfeitores se os espíritos são sensíveis à lembrança que deles guardam os que lhes foram caros na terra. E os espíritos vão responder que muito mais do que podeis imaginar. Se são felizes, essa lembrança lhes aumenta a felicidade. Se são infelizes, serve-lhes de lenitivo. Sandro, na questão 321 em diante, o dia da comemoração dos mortos tem algo de mais solene para os espíritos? Eles se aprestam para ir ao encontro dos que vão orar sobre os seus despojos? A resposta dos espíritos é que o que atrai essa ligação nossa com os que já foram é o pensamento. Não é uma condição de imagem ou de ritual. É o pensamento. Então, o que quer dizer isso?
que nós podemos nos ligar e gerar essa felicidade da questão que você falou ali, Ju, pelo pensamento, em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Mas então, por que aquele dia dos finados, por exemplo, ou dos funerais, pode ser importante? Porque naquele dia, em função desse apego que nós ainda aqui no corpo temos por rituais, por datas, por imagens, né, que dentro da doutrina espírita é difundido que não é necessário, e nós, com o convívio com a doutrina, por mais tempo a gente vai se desapegando disso, né? É porque nesse período os pensamentos se elevam em função dessa data. Aí eles perguntam aqui na sequência assim, ó, tá, então esses espíritos vêm até o cemitério, por exemplo, vêm se o pensamento daqueles que estão lá está direcionado a eles. Então, assim, ó, eu estava pensando com que analogia a gente poderia fazer, né? Tipo assim, você está passando na praça e tem um show. Você não vai no show só porque está cheio de gente. Você vai no show porque alguém do show te chamou. Eu acho que ficou uma analogia legal, assim, sabe? Quer dizer, não é porque está cheio de gente, talvez lá no cemitério, por exemplo, que o espírito do meu ente querido vai estar lá. É preciso que os espíritos encarnados que estão lá estejam conectados com esse espírito. Certo? Então, essa conexão se faz pelo pensamento e não pela data. Né? Aí eles perguntam aqui, por que estão em maior número nesse dia? Porque tem mais pessoas lá com os pensamentos elevados aos seus entes queridos. Então, poderia-se dizer que nessas comemorações, não sei se, eu acho que não é esse o termo, né? Nesses dias de homenagem, é maior a presença dos espíritos nesses locais? Porque tem mais pessoas lá sintonizando com eles. Né? E aí pergunta o seguinte, e aqueles que são esquecidos? Aqueles que ninguém vai no túmulo, ninguém limpa, está abandonado, eles são tristes por isso? A resposta é que o que é para eles um túmulo? Nada. O que é para eles é o pensamento de alguém dirigido a ele. Ou seja, a resposta é a mesma. Faz bem ir lá? É indiferente para o espírito se nós estivermos com o pensamento conectado a ele. Nós falávamos também no domingo aqui no estudo que o nosso problema, mais uma vez, é a nossa capacidade de colocar aquilo que é importante. Então, por exemplo, o espírita diz que não é importante essas datas aqui. Né? Mas na nossa discussão no domingo, eu lembro que nós falávamos assim, ó, o problema é que nós somos ainda muito desligados dos nossos amores. Nós deixamos muitas coisas dessa vida corporal que nós não vamos levar junto, tomar parte dos nossos dias. E com isso toma parte das nossas lembranças também. Por isso que, de maneira geral, essa data pode ser importante porque nos faz atentar que nós temos um ente querido que já desencarnou. Que talvez no nosso cotidiano nós não tenhamos o hábito de lembrar. Mas o que fica dessa questão aqui, eu acho, como proposta, é que nós tenhamos o hábito de lembrar. Então é como se cada dia fosse um dia de homenagear os entes queridos. E como disse ali na questão que a Juliana falou, eles ficam felizes se são lembrados. Se são felizes, ficam mais felizes. Se são infelizes, isso é um lenitivo, é um alento para a infelicidade deles. Então, olha que troço fantástico que nós podemos fazer todo o dia. E não precisa ser o dia todo. Pode ser todo dia, mas não precisa ser o dia todo. É a questão de nós elegermos as prioridades daquilo que nós fazemos, mas, acima de tudo, daquilo que nós pensamos. Nós temos um potencial enorme de com o pensamento nós irmos aonde nós quisermos. E se nós podemos fazer isso como espírito, o corpo só atrapalha isso, mas não impede. Obrigada, Sandra. Lide, na questão 325, Kardec vai perguntar: de onde vem para certas pessoas o desejo de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Voltam a ele com mais satisfação após a morte?
essa importância dada a uma coisa material é sinal de inferioridade do espírito? A Wendy já começou a responder. Os espíritos responderam, Ju. Afeição particular do espírito por determinados lugares, uma inferioridade moral. Quem importa esse ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá às dos que lhes são caros, e embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Então, os espíritos elevados, a gente sabe, eles são despojados de qualquer apego. E a gente sabe, como falamos, das nossas muitas vestes, muitas vidas. E a gente sabe que nosso encontro vai ser no plano maior. Então, a questão ainda continua, vou complementar que tem o item A, antes que eu me passe. Kardec perguntou: deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais de todos os membros de uma família? E a resposta: não. É um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem aos que lhes foram ente queridos, conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentrada se torna suas recordações. Complementa um pouco o que o Sandro já veio falando, e lembrando que os espíritos elevados, eles não estão ligados aos restos mortais, eles não estão no cemitério. Então, que a gente trabalhe para que possamos não estar. 326. Comovem a alma que volta à vida espiritual, as honras que lhe prestem aos despojos mortais? Que é certo que a gente pode já anteceder é que para os espíritos de escola, né, os espíritos mais puros, essas honrarias é só perda de tempo, né? Quem se compraz mais os espíritos mais inferiores, né? E que o amor, a boa lembrança, aquela recordação sincera, o pensamento que o Sandro falou, isso atrai muito mais e compraz muito mais do que honrarias, que às vezes nem são tão sinceras, né? E aí, os espíritos responderam: há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam um grande prazer com as honras que lhes tributam, ou se aborrecem com o pouco caso que fazem com os seus envoltórios corporais. 327. O espírito assiste a seu enterro? E a resposta: frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Essa resposta e muitas que a gente vê aqui, a gente tem que usar a palavra depende, né? Porque são várias situações e condições do espírito para responder essa pergunta. Então, vai assistir? Depende. Depende como está o estado emocional. Às vezes precisa estar... Às vezes o espírito vai estar inconsciente. Às vezes, pela sua elevação, vai estar feliz, porque ele sabe que a vida maior é outra. E que esse corpo ele só deixou. Então, assim, depende muito da elevação de cada espírito. E o item A dessa questão: lisonjeiam a concorrência de muitas pessoas ao seu enterro? Mais ou menos conforme o sentimento que os anima. Trazendo o que a gente começou no início com o fim útil que tem no mundo espiritual, eu vou trazer um fim útil que a gente conversou no grupo de estudo para responder essa questão. Então, o Mano trouxe muito bem, falou para nós no grupo o que a gente pode fazer agora, que a gente conhece como que é esse processo,
Uns estão no enterro, outros não estão. Uns estão em tormento, outros inconscientes, uns felizes. Não vamos pensar na situação do espírito, mas em como nós vamos chegar com o nosso pensamento nesse enterro. Então, trazer para esse momento boas energias, boa vibração, tentar mentalizar, fazer uma prece sincera para que a passagem desse espírito seja o menos tormentosa possível. Então, trazendo um fim útil para isso, agora que a gente sabe disso, de como se comporta, é o nosso comportamento nesses casos, né? Obrigado, Lide. O nosso compromisso perante essas situações, né, de levar o esclarecimento e sempre a prece. A prece, em todas as ocasiões, ela é bem-vinda. Ju, na 328, Kardec vai perguntar: o espírito daquele que acaba de morrer, ele assiste à reunião de seus herdeiros? Ju, eles responderam assim: quase sempre. Para seu ensinamento e castigo dos culpados, Deus permite que assim aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. Então, por isso que a gente falou muitas vezes e fala sobre a questão do desprendimento aqui. Especificamente, então, a gente está falando dos bens materiais, das heranças, porque esse desprendimento é o que vai causar, vai promover alívio, vai trazer paz, serenidade, né, no coração e na consciência de todos. E como foi falado no início, acho que foi você que falou, Ju, sobre, na verdade, a nossa maior herança é a que recebemos de Jesus, né? Que ele deixou para toda a humanidade, que foi o Evangelho. É a maior herança que a gente tem e que não se desgasta com o tempo, que a traça não corrói, como você falou, né, Ju? Então, e ela sempre cresce conforme a gente vai semeando nos corações, no nosso coração e no coração de todos com quem a gente convive. Então, é muito importante a gente estar muito bem esclarecido e compreender que esse desapego, esse desprendimento tem que começar hoje, agora, né? Nas pequenas coisas que a gente tem. Na questão seguinte, os espíritos foram questionados assim: o instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? E eles responderam: é a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Significa, então, que a ciência, e na consciência de todos, o conhecimento que existe, que ninguém morre, está em todos nós. Quem sabe, e com certeza, justamente porque todos nós já passamos pela experiência da reencarnação. Então, isso está dentro de todos nós, não é só nós espíritas que falamos sobre isso, sobre a reencarnação, sobre a vida do espírito, que entendemos isso com mais facilidade. Todos. É por isso que todos têm o hábito, o costume, né, de lembrar especificamente naquele dia. Mas isso, então, essa certeza instintiva está em todos de que a vida continua. E que nós, então, sabemos que estamos aqui nesse período de estágio de aprendizado e que voltaremos outras vezes para dar continuidade ao que começamos e sempre nesse sentido de progredir, de melhorar e evoluir.
Obrigado, Ju. Obrigado, Sandra. Obrigado, Lide. Obrigado, Bruna. Foi um encontro muito proveitoso, essa oportunidade de estudo, essa oportunidade onde nós, enquanto irmãos, enquanto amigos, buscamos juntos esclarecimentos, nos auxiliamos uns aos outros, e que bom que a doutrina espírita, ela consegue nos auxiliar nessa nossa caminhada, nos tornar mais responsáveis pelas nossas ações, pelos nossos atos, e fazendo com que reflitamos mais sobre o que realmente importa para levarmos, né, para o plano espiritual. Então, encaminhando-nos para o final da nossa prosa, eu pediria que a Ju pudesse já deixar o seu boa noite, Ju. Como somos felizes em ter essa oportunidade de tanto esclarecimento, de tanta informação importante que pode nos ajudar e com certeza nos ajuda nessa nossa oportunidade encarnatória. Quero agradecer a vocês, amigos queridos, por compartilhar desse momento comigo. Agradecer a Deus sempre por essa oportunidade, por esta encarnação. Que todos nós, então, possamos fazer essas nossas mudanças interiores cada vez mais, buscando esse encontro com Deus, buscando nesse aprendizado junto do Evangelho, colocar em prática na nossa rotina, tudo isso que a gente vem conversando aqui nas quintas-feiras, tentar ir interiorizando, trabalhando em nós, e a gente sabe que trabalhando o nosso interior, todo o exterior, tudo que está em volta de nós, vai se melhorando também. Um abraço carinhoso em cada um, uma ótima semana e até a próxima roda de conversa. Sandro. Boa noite a todos, então. Obrigado pela companhia nesse trabalho que, como disse a Ju ali, nos traz felicidade e que nós falamos todas as vezes, né? É bom falar que a gente está feliz. Falar que estar feliz também contagia. Também é evangelizar, se isso for uma verdade, né? Mas então, enfim, nós falamos até agora de como nós ficamos quando vamos para lá, no plano espiritual, e na sequência nós falaremos semana que vem de como nós fazemos para voltar para cá. Estejamos todos ligados aí. Um abraço fraterno e um beijo no coração de cada um. Obrigado, Sandro. O Sandro deixou as cenas dos próximos capítulos, como diria o nosso irmão Felipe Messer, né? Que então vai ser o retorno, vai ser de lá para cá. Aí fica o convite para os irmãos, para o nosso grupo de estudos, no domingo às 20 horas. Lide, deixa o teu boa noite, querida. Eu lembrei na hora da frase do Felipe, cenas dos próximos capítulos, né? Então, eu fico o convite para todos que nos assistiram. Quinta que vem, um outro aprendizado, uma outra roda, e a alegria vai continuar. A gente sempre fica muito grato por estar aqui. Quem aprende muito somos nós, por isso a importância desse trabalho. Desejo a todos uma semana abençoada e até quinta que vem. Boa noite, queridos. Estejamos então amparados pelo amor e pela paz de Jesus. A Bruna também deixa um abraço bem gostoso para todo mundo. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão.
sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. O esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz, construindo a paz, construindo a paz. Um sorriso, um carinho, uma oração, gotas de luz rompendo a escuridão, sementes da paz germinando em cada coração, com paciência e ação. Esforço a mais um gesto de paz, numa corrente de amor que não se desfaz. Vamos construindo a paz, com coragem pra mudar, humildade pra espalhar a palavra de Jesus, inundando o coração, transbordando a emoção de estar mais perto de Deus. Com coragem vamos alcançar a paz.